Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, Santo dos Santos, Rei dos Reis, louvado e bendecido é o nome do Senhor. Que o Senhor venha nos ensinar a chegar cada dia mais próximo do Senhor, Pai. Pai, aqui está o teu servo, a qual vai trazer uma palavra para seja de correção ou de bênção, Pai. Use ele poderosamente, não da maneira que nós queremos, mas sim da maneira do Senhor, Pai. Eu te louvo e te agradeço por essa rica oportunidade, em nome de Jesus, e as palmas para Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Abram suas Bíblias no livro da carta aos Hebreus, capítulo 3, verso 7. Amém? O senhor Rodrigo falava das distrações, né? O diabo, ele cria muitas distrações para nós, né? E é como ele disse, às vezes você está no trem, você ouve uma conversa, você se distrai ouvindo a conversa que você não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com a sua vida, nada a ver com nada que você vai fazer, mas você para ouvir. Às vezes você vai fazer um estudo na internet, né? E aí vamos ouvir um pregador lá, e daqui a pouco entra um comercial que não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas você acaba se distraindo e vai. Manter o foco hoje é uma coisa muito complicada, amém? Hebreus capítulo 7, ou capítulo 3, verso 7, diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçai o vosso coração como na provação no dia da tentação no deserto. Aqui está a tentação. Onde vossos pais me tentaram e me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a voz, não endureçai o vosso coração, como na provocação. Amém? Os irmãos podem se assentar. A gente sabe que a questão do tempo, né, é meio complicado para nós. E a gente que gosta de estudar algumas loucuras do homem, sabe que temos duas prisões muito fortes nessa questão do tempo, que é o passado e o futuro. Porque muitas pessoas estão paralisadas no passado. Elas não conseguem acreditar na felicidade, elas não conseguem acreditar no sonho, elas não conseguem acreditar nem na Bíblia, porque em algum momento do seu passado houve alguma coisa ruim, e a falta de perdão muitas vezes contribui para isso. Ficam aprisionados no passado. Quando você vai conversar com elas, você tenta mostrar, né, o caminho a seguir. Elas dizem: mas aconteceu, mas aconteceu, mas aconteceu, sempre voltando ao passado. E tem aqueles que ficam presos no futuro, né? Nós vamos falar disso daqui a pouco. Que tudo que vocês planejam, tudo que as pessoas querem é para o amanhã, né? Vamos começar o regime amanhã, vamos fazer academia amanhã, vou fazer amanhã. E o amanhã, como todos nós sabemos, é um tempo de tolo. Não existe amanhã, não é verdade? Porque depois da 0 hora já é hoje, não é? Nunca vai chegar o amanhã. Mas existem muitas pessoas que sempre deixam as coisas para amanhã. Então são duas grandes prisões. E o grande desafio é nós vivermos o hoje. Paulo, o escritor de aos Hebreus, ele vai frisar muito isso no tempo que se chama hoje. Se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração.
E aí a gente precisa parar e olhar para a nossa vida, não é? Como é que está a nossa vida em relação a esse tempo, né, de presente, passado e futuro? Nós temos conseguido nos concentrar, não é? No hoje, no agora, no propósito que nós temos no nosso coração agora, não é? Rodrigo disse que às vezes lendo a Bíblia, na verdade alguma coisa o distrai. Ele sai do propósito que ele tinha naquele momento e ele viaja lá por qualquer outro caminho que não era o que ele deveria estar e nem o que ele queria estar. Mas a gente consegue isso hoje se as trombetas soarem agora. Como está o nosso coração diante a face de Deus? Porque nós não seremos julgados pelo passado, irmãos. Nada do que aconteceu em nosso passado pode nos impedir de subir aos céus, se nós hoje tivermos nos arrependido, pedido perdão ao Senhor e termos a consciência de que estamos firmes naquilo que Ele colocou para nós, não é? Nenhuma acusação há para aquele que está em Cristo Jesus, porque o nosso passado está cheio de história ruim que nós fizemos, não é verdade? A igreja costuma chamar de testemunho, e hoje já não mais, né? A igreja também muda de tempo em tempo, mas no tempo da minha conversão, uma coisa muito comum era testemunho. Os irmãos eram chamados para dar testemunho na igreja. Havia fitas gravadas, fitas cassete, né? Gravada com testemunhos de arrebatamento, das experiências que os irmãos tinham no passado. Eu lembro de alguns mais ou menos, como do Matos Nascimento, que eu ouvi, né, que você ainda acha na internet algumas partes do testemunho dele. É uma história muito bonita da conversão dele, né, de quando ele sofreu no começo da fé por amor a Cristo. Nós temos tinha muito testemunhos de arrebatamento. Eu acho que alguns marcaram épocas, né? Tinha aquele irmão da Assembleia de Deus lá que foi arrebatado para o inferno e viu um monte de coisa. Eu, quando foi ao tempo da minha conversão, eu fui instruído a prestar atenção nesses testemunhos, né? Porque muitos desses testemunhos eram: eu fui para o inferno e o diabo mandou dizer, e o meu mestre, irmão Joaquim, que dorme no Senhor, ele sempre dizia: Alexandre, preste muita atenção, não é? Firme-se naquilo que a Bíblia ensina, não é verdade? Você não precisa se preocupar com o que o diabo diz. Até hoje, às vezes eu converso isso com a minha esposa: eu não estou preocupado. Ela fala: mas você não é super-homem. Eu digo: eu sei que eu não sou super-homem, mas enquanto eu tiver certeza que Deus está na minha vida, eu não preciso temer o homem. A Bíblia diz que eu não preciso temer aquele que pode matar o corpo e nada pode fazer com a minha alma. Mas eu tenho que temer a Deus, porque Deus pode lançar o meu corpo e a minha alma no inferno. Então é só Ele. O meu medo é o meu temor, o meu respeito é a Deus. Eu sei que o diabo é habilidoso nas suas artes, mas eu não tenho medo dele, eu não tenho medo do inferno, eu não tenho medo de qualquer coisa que o diabo possa manifestar contra a minha vida. Por enquanto, hoje não. Pode ser que amanhã depois isso mude, mas louvamos a Deus pelo hoje, não é? E hoje a realidade é essa. Então, a gente precisa aprender a deixar o passado para trás, não é? E a Bíblia conta algumas histórias do povo de Deus em relação ao passado. Nós podemos começar com Êxodo, não é? O Êxodo, Deus quer tirar as pessoas lá do Egito, quer levar, a promessa de Deus é: eu vou levar para uma terra que emana leite e mel, não é verdade? E aí, quando eles estão no caminho, algumas dificuldades aparecem, não é? Porque a gente já leu na Bíblia várias vezes, já vimos muito pregador dizendo que Deus não prometeu um mundo de facilidades. Pelo contrário, Deus nunca enganou a ninguém. E Ele disse: no mundo tereis aflições. Então, como crente em Jesus Cristo, eu tenho que saber que eu vou ter momentos difíceis na minha vida, momentos de aflições, momentos de angústia. Isso não quer dizer que Deus me deixou sozinho pelo caminho. Isso não quer dizer que eu perdi a graça, eu perdi a salvação. Isso quer dizer que eu sou humano e que eu tenho uma natureza que sofre a influência natural dos seres vivos, não é?
Então no mundo nós teremos aflições. Agora, às vezes o que acontece é que passando por essas aflições, eu me prendo a isso. E aí eu começo a lembrar de alguns momentos bons, não é? Eu já vi muita pessoa não crente, crente nunca diz isso, irmãos, não é? Mas algumas pessoas que vêm para a igreja arriscar alguma coisa na igreja dizem assim: mas quando eu era do mundo era bem melhor. É porque você não se converteu, é porque na verdade a gente não tem um coração mudado, a gente não foi nascido de novo, e o nosso coração ainda está preso às coisas do mundo. Porque o povo do êxito é assim, eles estão indo para a terra que manda leite e mel, mas eles estão lembrando que no Egito tinha o quê? Sepultura. Mas eu quero dar vida a vocês. Mas não importa com a vida, Senhor, ela tinha sepultura para me morrer e ser enterrado. Quando os espias olham a terra, o cacho de uva, isso eu já falei aqui, é surpreendente, porque a Bíblia não descreve o tamanho do cacho, mas conta que 2 homens precisaram de uma verga para carregar esse cacho de uva. E a minha mente humana, racional, ela não consegue imaginar o tamanho daquele cacho de uva, não é? Porque hoje a gente compra uva que o cacho cabe na palma da mão, mas aquele precisou de 2 homens e uma vara para poder carregar, não é? A Bíblia não diz que ele era grande, também não diz que era pequeno, mas para 2 homens carregar um cacho de uva, eu acho que não era tão pequeno assim, não é? Mas eles estão preocupados com o quê? Com cebola, com alhos, com pepinos, não é verdade? Veja, no meio da caminhada, indo para um lugar bom, eles estão preocupados com migalhas. Às vezes nós somos assim, irmãos. Às vezes Deus quer nos levar para um lugar excelente, mas a gente está pegado a migalhas, a coisas do mundo. Às vezes Deus nos convida para algo maior na nossa vida e a gente simplesmente não vai, porque o nosso apego ao passado, as coisas que nós já conquistamos, aquilo que nós já temos, nos aprisiona, não é? E aí, vocês sabem que eu falo das coisas boas que eu já vivi com Deus, mas eu também falo das coisas ruins que eu vivi com Deus e das minhas incredulidades, porque na verdade eu sou um ser humano como qualquer ser, e às vezes eu sou incrédulo também. E eu vou contar uma história que vocês também já devem conhecer, que é a história do Alexandre e o Jardim Alegria, não é? Minha cunhada veio para cá, começou a convidar a família toda para vir, não é? E isso aqui era feio, irmãos. Hoje nós estamos quase que um paraíso aqui no Jardim Alegria, mas aqui era feio de verdade, não é? A primeira vez que eu vim para o Alegria, eu não passei pelo balão mágico ali que estava alagado. Eu tive que entrar no meio do mato, sair da rua de cima para poder vir para cá. E eu quase que voltei para Taipas, porque eu não esperava que era assim esse lugar, não é? Mas nós tínhamos uma serva de Deus, que eu tenho certeza que Deus punha ela no meu caminho. Na época eu não entendia isso, não é? Não importava o dia da semana, a hora que eu viesse, se ela não estivesse na casa da minha sogra, ela ia aparecer com certeza. E ela todos os dias dizia assim: pastor, vem de lá do São Paulo, vem morar aqui no Jardim Alegria, Deus tem uma obra contigo na Santuário de Deus. Não era isso? Eu, por respeito, uma senhora, não é? Muito querida, muito carinhosa, eu ficava quieto. Mas quando eu vim embora, eu disse: essa mulher está doida. Eu vou sair lá de São Paulo para vir para esse fim do mundo. O que Deus pode querer comigo aqui nesse fim do mundo? Não é? E demorei para aceitar a palavra profética que Deus colocava na boca daquela mulher. Aconteceram algumas coisas ruins, porque toda vez que a gente endurece o coração, Deus vai tentar nos convencer a obedecer. Jonas foi parar no ventre da baleia. Paulo e Barnabé tiveram uma calorosa discussão. O povo de Jerusalém teve que se levantar uma perseguição para que eles pudessem ir ajudar Samaria e chegar aos confins da terra. Quando nós esquecemos da missão, Deus às vezes permite algumas coisas ruins para que a gente possa cumprir
com aquilo que é a vontade dele, irmãos, não é? Mas às vezes nós estamos apegados. Eu amava morar lá no Jardim Brasília. Tinha uma igreja que a gente já congregava há 11 anos, não é? Todo mundo nos queria bem ali, uma história maravilhosa, muitos testemunhos vividos já com os irmãos, na verdade. Para que eu vou mudar? Para que eu vou sair? Não é? Mas acontece que às vezes Deus nos muda de lugar, e Deus tem uma história que está sendo escrita e que nós não sabemos nem o enredo e nem o final dessa história. Então aquele povo, eles estavam indo para um lugar bom, mas estavam com o coração às coisas antigas. Tem um clássico, né, de olhar para trás, que é a mulher de Ló. Não é verdade? A Bíblia diz que Deus enviou um anjo, e o anjo disse: olha, não olhe para trás, segue o caminho, vai embora. E no meio do caminho ela olhou e virou uma estátua de sal. Tem até música para criança aí, que fala sobre isso. Por que virou uma estátua de sal? Por que não podia olhar, ver a cidade destruída? Ela morou lá, tinha carinho, talvez tivesse amigos conhecidos lá. Mas enquanto a gente fica olhando para trás, irmãos, a gente não consegue seguir para frente. Se vocês pegarem um dia e entrarem dentro de um carro, vocês vão ver que o para-brisa é enorme, mas só tem 2 vidrinhos que a gente chama de retrovisor, e que você não pode ficar olhando muito. Você tem que só olhar para ver se pode fazer alguma manobra, mas não pode fixar os seus olhos nele. Você tem que olhar para frente, não é? Quem olha para trás não vai para frente, é difícil, pode acontecer um acidente. Outra história que a gente pode ver, né, que às vezes a gente não deixa passado, é a questão do conhecimento, irmãos. Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele não veio para um povo estranho, ele veio para um povo que continha as Escrituras, que sabiam a palavra de Deus naquela época. Mas Jesus, ele vem com algo novo, algo que não era mais comum no meio daquele povo. Eles tinham aprendido algumas coisas, mas ao longo do tempo aquele ensino foi se desgastando, algumas mudanças começaram a acontecer sutilmente, não é? Eu até gosto da explicação do pregador sobre a questão da purificação do templo, que o nosso irmão, né, leu outro dia aqui, porque na verdade, irmãos, alguém tem uma ideia, né? Ver um judeu atravessar toda a cidade trazendo boi, às vezes o boi chegava cansado, às vezes chegava lá sofrido. Ele tem uma ideia, ao invés de ele trazer o boi na peregrinação, ele vende o boi lá na terra dele, e com o dinheiro que ele vendeu, ele chega aqui e compra um boi saudável, que está descansado, forte, bonito, e sacrifica ao Senhor. Mas aí acontece que alguém vem e começa a concorrência, né? Toda vez que alguém vê alguém ganhando dinheiro numa área, no Brasil isso é muito comum, começa a copiar, em vez de buscar um próprio projeto, quer copiar, quer fazer igual, e às vezes traz problemas, como trouxe para aquele homem que estava lá vendendo, e aí começou a concorrência, e já vendiam pássaros coxos, animais mais cansados, e Deus não queria aquilo. Na verdade, perde-se um pouco da essência do sacrifício que a gente tem, não é? Hoje a gente tem orações instantâneas, não é verdade? Vamos fazer um jejum, vamos jejuar o que? Vamos jejuar chiclete, não é verdade? Vamos fazer um jejum de chiclete. Oxe, jejum de chiclete? É jejum ou não é jejum? Não é verdade? Vamos orar ao Senhor. Quanto tempo nós vamos orar? Ora 10 minutos. Oxe, 10 minutos? E chamamos isso de oração, não é? A gente precisa tomar cuidado, às vezes, irmãos, com essas coisas que facilitam demais para nós. A gente precisa tomar cuidado com essas mudanças. Mas aqueles homens, eles estavam apegados às suas tradições, estavam apegados aos costumes que aprenderam e que já não agradavam mais a Deus. E Jesus vem com uma novidade. E quando você percebe no sermão de Jesus, ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito? Vocês têm ouvido, né? Vocês conhecem, vocês têm baseado nisso? Eu, porém, vos digo. E aí muda o conceito da interpretação do texto, muda o conceito da visão do relacionamento com aquela palavra. E nós, irmãos? Nós somos crentes pentecostais, e nós aprendemos muita coisa.
Todo crente pentecostal, ele é devedor à Assembleia de Deus, e a Deus é amor, não é? Porque foram a grande base do movimento pentecostal no Brasil. E nenhum crente pentecostal hoje pode negligenciar que tem influência ou da Deus Amor ou da Assembleia de Deus. Todavia, irmãos, nós tivemos algumas coisas que foram enxertadas na igreja e que ninguém lutou contra isso. Nem mesmo os nossos irmãos da Reforma quiseram retirar tais coisas. Coisas que foram introduzidas com sutileza e que nós não tivemos o conhecimento por diversos anos, irmãos. Mas a pergunta que me fica é: nós estaríamos dispostos a abandonar o velho ensinamento para viver a palavra de Deus? O irmão Rodrigo, ele tem usado muito essa expressão: eu tenho aprendido com Deus. Eu vou postar no grupo depois um pastor, eu não sei o nome dele, eu não me lembro de ter ouvido, e ele está sendo questionado nos podcasts lá, porque ele tem algumas atitudes dentro da igreja dele, que é, pelo menos é o que deixa transparecer nos podcasts, que a gente pode achar estranho. Por exemplo, ele serve ceia para todo mundo, ceia para batizado, não batizado, para fumante, para não fumante, não é verdade? E aí ele é questionado sobre a pessoa que fuma, se o vício não é pecado. Ele diz assim: olha, irmãos, a gente pode até condenar o vício do cigarro, a gente pode condenar o irmão que fuma, só que a gente não tem na Bíblia nenhuma referência contra isso. Só que a gente aprova o irmão que é glutão, e crente pentecostal tem orgulho de ser glutão, mas a Bíblia diz que é pecado. Mas eu não vejo ninguém ser condenado por ser glutão. Pelo contrário, às vezes eles até elogiam: nosso irmão come, que beleza. Mas a Bíblia diz que comer demais é pecado, que é o tal negócio de coar do mosquito e engolir do camelo. Mas nós estamos prontos para abandonar a velha tradição? Nós estamos prontos para abandonar as questões que nós aprendemos como verdade e aceitamos como verdade sem questionamento? E que Deus pode querer que a gente mude nessa geração uma visão dessa igreja? Não é verdade? Eu, quando aceitei Jesus, crente pentecostal da linhagem Deus Amor, aquela linhagem mais rígida, até corte no paletó era considerado pecado, irmãos. Eu fui repreendido porque eu tinha uma camisa, novo convertido, uma camisa do Chicago Bulls, irmãos. O símbolo do Chicago Bulls é um touro, não é? E eu entro na igreja, o pastor nem esperou muito tempo para falar: olha, irmão, vem para a igreja com esse chifre na camisa. Chifrudo é o diabo. Olha só, irmãos, era um touro, de um símbolo de um time de basquete, não é verdade? Eu não acho que Deus fez o touro para representar o diabo, não é? Mas a gente aprendeu essas coisas. Os cabelos das irmãs, não é verdade? Que se cortassem eram levados à disciplina. Se pintasse cabelo ia ficar de banco, não é? Hoje mudou. Se isso foi correto ou não, eu não sei. Nunca me apresentaram os argumentos bíblicos para isso. Mas quantas pessoas foram expulsas das igrejas mais antigas por jogar futebol, por exemplo, ou até por assistir futebol? Quantas pessoas foram expulsas da igreja, irmãos, porque usaram bermudas ou camiseta regata? Eu não uso porque esse porte físico aqui não me permite. Mas são coisas estranhas de a gente ver. E hoje tudo mudou, não é? E aí o Pedro Bial perguntou para Shirley Cavalhares: deixou de ser pecado? Ela não respondeu corretamente, mas a verdade era pecado e deixou de ser pecado, ou nunca foi pecado? O que a Bíblia diz sobre isso, irmãos? E o que nós fazemos com a nossa fé, não é? Eu postei lá, não sei se os irmãos conseguiram ver, nosso irmão Augusto Nicodemos falando dos cultos, os motivos dos cultos, não é? Como que a gente faz isso? Porque a gente tem culto para tudo hoje, irmãos. Culto rosa, azul, arco-íris, culto para criança, para adulto, para velho, para novo, culto das nações, nós chegamos ao absurdo do culto retrô. Dos anos 80.
Estamos ouvindo aqui que nós devemos deixar o passado. É no tempo de hoje. Mas nós temos culto retrô. E como é que a gente faz um culto retrô? A gente veste fantasia. Oxe, virou o quê? Baile de máscara, casa do Senhor? Mas isso está acontecendo, irmãos. Efeitos pirotécnicos no nosso culto. E aí tem tanta mudança, irmãos, que não compete a mim julgar a ninguém. Eu não vou participar dessas mudanças. Eu não tenho pique para isso, não tenho idade para isso. Eu sou um velhinho já pensando em me aposentar. Então eu não posso querer acompanhar essa modernidade. Se está certo ou errado, Deus vai julgar. E eu não participo disso. E não tenho nenhuma pretensão de participar. Então, às vezes, nós estamos apegados ao passado, porque nós aprendemos um dia, porque alguém falou um dia, e a gente nem sabe se é verdade ou não. Não é? Eu tinha uma grande admiração, e tenho, na verdade, uma admiração por um homem que foi muito usado por Deus sobre a face da terra. Mas um dia, irmãos, eu achei um panfleto anunciando um culto que ele fazia lá na igreja dele. Estava escrito assim: e o homem de Deus vai orar e pedir ao anjo do milagre. E eu disse: eu não acredito que eu estou lendo isso. Porque Jesus nos ensinou a orar, irmãos, e a pedir a Deus em nome dele. Nós não pedimos nada a anjo, irmãos. Não pedimos a arcanjo, a serafins. Nós pedimos a Deus em nome de Jesus. Mas as pessoas aprenderam assim, não é? Nós aprendemos muita coisa que nós devemos deixar no passado, irmãos, e nos abrir para o novo, não é? Nos abrir para o presente da igreja hoje, não é verdade? Quem somos nós hoje, irmãos? Nós estávamos conversando, acho que foi domingo, né, que nós fomos aqui, falando de pessoas que já passaram por aqui. Eu lembro quando nós passávamos na frente da igreja, e a igreja estava lotada, às vezes com os irmãos lá fora, não é verdade? Foi um tempo bom, mas passou, não é? Passou, e a gente não tem como trazer isso de volta, irmãos. A gente não pode fazer a mesma coisa, que é uma outra coisa que eu estava pensando sobre isso. Eu não sei quanto tempo vocês são na igreja, mas no meu tempo, irmãos, eu sofri muito na minha nova conversão. Você fazia alguma coisa, ou você orava, você pregava a palavra, as pessoas já te davam uma unção de que foi usada no passado. Ah, esse irmão tem a unção de Paulo, esse irmão tem a unção de Pedro. As campanhas que nós fazemos hoje, vocês já viram que as nossas campanhas são baseadas nas histórias da Bíblia, nas 7 voltas do muro, 7 mergulhos na mão. E deixa eu falar uma coisa, irmãos: Deus nunca se repetiu na história. Isso não funciona com Deus. Isso funciona com mandinga. Isso funciona com essas religiões que tem esses mantras que você vai repetindo e vai funcionando. Com Deus não funciona assim. Ele não se repete, irmãos. O que passou, passou. Não vai funcionar para nós. Não adianta o irmão Alexandre, cheio de fé, fazer uma consagração no monte, ficar 21 dias orando no monte, sem comer, sem beber, querer descer de lá e atravessar Mariporã, andando pelas águas, que não vai dar certo. Isso aconteceu com Pedro, e não sei se vai acontecer com mais alguém, irmãos, até porque eu não sei se alguém tem necessidade de andar sobre as águas. A gente tem barco para fazer isso, não é? A gente não precisa esperar que aconteça. Eu vi a história de um jovem que dobrou o joelho lá no lugar onde o homem de Deus orava e começou a dizer: Senhor, faz de novo. E as pessoas acreditam que Deus fez outra vez as mesmas coisas, mas eu não consigo acreditar nisso, irmãos. Porque o que a Bíblia nos diz é que Deus tem uma novidade de vida, não é? Algo novo, algo que os nossos ouvidos não ouviram, algo que os nossos olhos não viram. A gente não pode basear a nossa fé apenas naquilo que está relatado como história. A gente tem que escrever a nossa própria história. E quando que nós fazemos isso? Hoje. Amém? Hoje é o dia propício para isso. Então, todas as experiências que tivemos no passado, elas não vão ser anuladas da nossa vida, mas nós devemos deixar no passado. Crente não carrega trauma. Crente
não carrega mágoa, não carrega rancor. Crente também não fica se vangloriando, né, de coisas que aconteceram no passado. No passado eu fiz, eu fui, e acabou. É hoje, não é? Aí bola pra frente. Eu lembro de assistir um filme e tinha uma comunidade lá que o lema deles é daqui pra frente. E era até proibido falar das coisas do passado, porque eles não queriam lembrar de nada que havia acontecido. Eles queriam viver daquele momento para frente. Eu não sei se seríamos tão radical de não lembrar, porque toda pregação a gente lembra do que aconteceu. Mas para viver os nossos projetos tem que ser daqui para frente. Tem que ser hoje. Tem que ser agora. A gente tem que pensar no que Deus quer de nós nesse momento. Um dia Deus já quis que eu fosse mais radical. Hoje Deus está me mostrando que não é mais tempo de conduzir aquele radicalismo, até porque parte daquele radicalismo era errado, era baseado em ensinamentos que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. E eu louvo a Deus, porque Ele levantou homens e mulheres sábios, usados pelo Espírito de Deus, que têm coragem de falar a verdade, e isso está me libertando para a glória do Senhor, não é? Então, irmãos, tudo que tiver te impedindo de progredir, que foi algo que aconteceu no passado, hoje é o dia certo de você colocar no altar do Senhor, não é? E deixar que Deus faça o que quiser com ele. A Bíblia diz que tem um lugar que chama-se Mar do Esquecimento, né? Que é onde Deus lança as nossas iniquidades. Eu vi alguém dizendo assim: olha, perdoar não é esquecer, esquecer é amnésia. Mas se Deus disse que lançou no mar do esquecimento, Ele esqueceu das nossas transgressões, não é? Não teria esse nome se fosse para ficar lembrando. Tem uma pregadora que a gente gosta muito, eu e minha esposa, mas às vezes ela se torna cansativa, porque ela faz 10 pregações, nas 10 ela lembra que ela foi maltratada quando era criança, ela sempre toca no assunto, ela sempre vai lembrar disso. E eu queria ter o telefone dela e dizer: para de falar isso, pelo amor de Deus, a gente já sabe, quem conhece o seu ministério já sabe dessa história. Eu não estou aqui para contar o que aconteceu comigo, irmãos, eu estou aqui para falar de Jesus, a esperança viva da salvação. Vez por outra vocês vão ouvir testemunhos do que Deus fez na minha vida, mas eu espero que seja para edificação, não é para me vangloriar, não é para mostrar que a minha vida é melhor ou pior do que a de ninguém, irmãos. Então a gente tem que deixar essas coisas no passado, não é? A gente tem dores, a gente tem mágoa, a gente tinha dores, a gente tinha mágoas, mas a gente precisa aprender a deixar isso para trás, não é? É a oração do Pai Nosso, é perdoar como Deus nos perdoou, não é? Se Ele diz que é lançar no mar do esquecimento, que a gente esqueça tudo isso. Agora, só para terminar, porque a gente vai deixar o passado, mas também não podemos cair na cilada do futuro. A Bíblia diz no texto que nós lemos que hoje é o tempo que Deus nos deu. Tanto é que Ele diz: olha, exortam uns aos outros hoje, no tempo que se chama hoje. Eu não posso exortar ninguém amanhã. Se Deus me der uma palavra profética de correção para alguém, eu não posso esperar amanhã, não é? Se Deus me mandar abençoar alguém, eu não posso esperar para amanhã. Se Deus mandou hoje, é porque Ele quer que eu faça hoje. Pastor, mas olha o horário, não importa. Deus não se preocupa com essas coisas, irmãos. Ele sabe exatamente o tempo e o modo de fazer todas as coisas. Então, se Ele mandar hoje, mas é 10 para meia-noite, você está acordado, ouviu Deus fazer, vá lá e leve em nome de Jesus. Deus pode fazer isso com a gente, irmãos, não é? Não, pastor, mas é que eu acho, eu não quero saber o que você acha, que você deixe de achar. Servir a Deus não é achar nada. Servir a Deus é obedecer, não é? Porque senão não funciona. Pense que Deus colocou, isso é só um exemplo, mas vamos dizer que eu estou aqui pregando, e enquanto eu prego, o Espírito diz assim: Alexandre, quando você acabar essa pregação, corra lá, faça uma cesta e leve para alguém. E eu digo assim: tudo bem, Senhor, amanhã de manhã eu levo.
Eu posso levar amanhã, mas pode ser que nesse momento a oração do servo de Deus seja: Senhor, prepare a janta para minha família. Então eu não sei a necessidade, eu não sei como que Deus, eu sei que Deus falou comigo, porque Ele deseja que eu obedeça agora, hoje, enquanto eu tenho a oportunidade. E aí Deus diz o seguinte: até os problemas que tiverem para resolver, resolva hoje, não é? Ele vai aconselhar através de Paulo: olha, não se ire, tire de você a ira, mas se você irar, não peque, não é? Porque a Bíblia não nos proíbe irar, e a ira é uma emoção que até o próprio Deus tem, porque Deus se ira. A Bíblia vai dizer isso, não é verdade? Tanto é que Ele vai condenar alguns na sua ira. Então a ira é um sentimento, uma emoção que é divina. O problema é que quando a gente se ira, às vezes a gente faz bobagem, não é? É quando o crente se ira, que ele esquece que é uma nova criatura, fala palavrão. É quando o crente se ira, que ele às vezes se esquece de que é crente, não é? E faz maldade, e xinga, murmura, ofende. Então a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. E aí Ele dá um conselho: mesmo que você se ire e não peque, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, não é? Todo problema que tiver, resolva antes do sol se pôr, porque antes do sol se pôr, né? O Rodrigo nos ensinou esses dias: o dia para o judeu não começa meia-noite, o dia para o judeu começa no pôr do sol. Então não deixe mudar o dia sem resolver seus problemas. Resolva hoje, não é? A modernidade fala de potesgar, né? Deixar para fazer depois. Não, faça agora o que você precisa fazer agora, não é verdade? E aí eu separei aqui Mateus capítulo, acho que é 6, deixa eu ver aqui, isso, diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Olha, não é bem, é mal, porque nós passamos por momentos maus no dia. Agora, o que eu preciso é me concentrar hoje, porque se eu tiver que resolver algumas coisas, eu preciso fazer hoje. Eu sei que tem coisa que não dá, mas tudo que eu puder resolver hoje, eu tenho que fazer hoje, porque amanhã já tem males me esperando. Se eu acordar com vida amanhã, eu já terei problemas para resolver, eu terei situações para fazer que já estão me esperando, já estão programadas para amanhã. Então eu tenho que fazer hoje. E também não preciso me preocupar. Vocês viram que o texto diz que é para mim não me inquietar com amanhã, porque o que pode acontecer amanhã eu não sei. Eu sei o que eu posso fazer hoje. Às vezes minha esposa, estou saindo de casa, ela diz: que hora que você vai voltar? Eu digo: não saí ainda. Se eu não sei nem a hora que eu vou sair, como é que eu vou saber a hora que eu vou voltar? Não é? É verdade, irmãos. Parece uma brincadeira, e às vezes parece que é ignorância, mas não é ignorância, é verdade. E às vezes eu não sei que hora que eu vou sair e que hora que eu vou voltar. Eu posso até projetar. É por isso que às vezes eu implico com as placas de igreja que diz: o culto começa às 7h30 e termina às 9h. Eu sei que começa às 7h30, deve, hoje eu me atrasei, mas deve começar às 7h30, não é verdade? Mas e hora de acabar? Não tem hora para acabar. Quem determina isso não somos nós, irmãos, porque o culto, na verdade, não é nosso. O culto é de Deus, e só Ele é quem sabe o que vai fazer, não é? A gente tem que respeitar os momentos, mas a gente não tem controle sobre o Espírito de Deus. O pregador diz: mas a Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta. O Espírito de profecia. O Espírito de Deus não é sujeito a ninguém, até porque Ele é Deus, não é? Não vai se submeter a nós. Então não dá para a gente controlar, né? Eu falei outro dia que Paulo começa a conversar e a pregar a palavra, ele vai falando da palavra e vai uma extensão muito grande. Alguém está sentado na janela, cai e morre.
Paulo vai lá, ressuscita o defunto e depois continua a pregar. Não é verdade? Ah, mas Paulo não foi prudente. Paulo foi prudente e ele fez aquilo que Deus mandou. Eu já vi pessoas eu vou colocar numa insanidade assim, para não falar o que eu penso de verdade, né? Talvez eu seja até hipócrita no que eu vou dizer agora, mas pessoas, por falta de conhecimento da verdade, dizem assim: ah, irmão, Deus queria falar, mas o tempo não me permite. E eu tenho vontade de pegar minha Bíblia e acertar a cabeça disso. Porque eu não vou para a igreja preocupado com o tempo, eu vou para a igreja para ouvir Deus. E se Deus quer falar, eu quero ouvir tudo que Deus tem para me dizer. E que pregador pode levar crédito? Como eu posso dar crédito a um pregador que diz que limita a ação de Deus? Como eu posso acreditar santidade a alguém que diz que pode impedir o trabalhar de Deus? Isso é totalmente antibíblico, irmãos. A ética, a postura, a sociedade, nada limita o agir de Deus, irmãos. E eu nunca serei louco de querer fazer isso, não é? Eu já disse aqui, eu brincava uma vez, e uma certa feita Deus me deu uma pregação de 2 horas. Na verdade, não programei isso, não programei, irmão. Deus é minha testemunha. Acabou a energia na hora da pregação. Mas, irmãos, ninguém levantou para tomar um copo d'água. Nenhuma criança foi no banheiro. E isso me dá segurança para dizer: Deus queria falar com a igreja. O esposo da irmã, que às 9 horas começava a buzinar a perua do lado de fora da igreja aquele dia, não tocou na buzina uma única vez. Então eu tenho certeza que Deus quis fazer aquilo. A gente não pode determinar algumas coisas, não é? A gente tem que aprender apenas a confiar. E amanhã, como diz Tales, o meu futuro é Deus. Como é que vai ser, meu amanhã? Eu só tenho uma garantia: é Deus e mais nada. Não é verdade? Se vai ser bom, se vai ser ruim, vai ser Deus. Ele é que é o arquiteto de tudo, irmãos. Ele está no domínio. Pastor Romildo Barros de Macedo, ele dizia isso em suas pregações: ou nós acreditamos que Deus está no comando de tudo, ou nós não podemos dizer que Ele está no controle de mais nada. Não é? É Ele que controla tudo, é Ele que sabe tudo, irmãos. Então, que a gente possa deixar o passado ficar para trás, que a gente possa olhar para hoje e nem muito para o futuro, porque também a gente pode ficar preso a isso, não é? Como é que eu posso encher a igreja no culto de domingo? Eu tenho que pensar no que eu posso fazer hoje, não é? Mandar uma mensagem, convidar alguém, bater na porta de alguém, mas é hoje que eu tenho que fazer isso, não é? A igreja vai ter 10 mil membros daqui a um ano, eu não sei. Eu sei que hoje eu posso orar para que Deus envie pessoas para a igreja. Então eu só posso ter o controle do hoje, do agora, não é? E uma cantora famosa diz que não existe nada mais passado do que o minuto que se foi. É? Se coloque em pé, vamos orar a Deus, vamos agradecer ao Senhor, que a gente consiga deixar tudo para trás, amém? Senhor nosso Deus, a Tua palavra diz que o Senhor tem uma novidade para nós, uma nova vida, coisas novas que nós não sabemos, que nós não conhecemos. A Tua palavra diz, Senhor, que na verdade tudo que se passou, passou, e que nada disso mais importa, Senhor. Nem mesmo os nossos pecados, nem mesmo os nossos erros, porque a partir de agora nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E eu tenho certeza que o Teu Espírito nos ajudará a viver a si mesmo, daqui para frente, tentando melhorar os nossos fraquezas, tentando melhorar, Senhor, os nossos hábitos, mas corrigindo para Te louvar e Te engrandecer. E talvez a gente não consiga isso de imediato, mas nós não voltaremos atrás, não voltaremos a ser quem um dia fomos. Na verdade, Senhor, toda a glória do passado e toda a dor do passado já foi. Nós temos novas experiências para viver com o Senhor, e nós queremos pedir isso para o Senhor, como pessoas, como seres humanos, e queremos pedir isso como igreja do Senhor, Pai.
Que nós possamos viver toda a novidade que o Senhor tem para nós. Que nós possamos viver um novo tempo, que nós possamos viver uma nova história, que nós possamos viver, ó Deus eterno, um novo despertar de fé para o louvor da Tua glória. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ergam suas mãos para o céu. Que o grande e eterno amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam em nós hoje, para todos sempre. Todos digam amém. Nós somos uma aliança eterna. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.